Gente maravilhosa e querida, vamos fazer a leitura do Evangelho de João. No, no capítulo 1, versículo 35, os primeiros discípulos. Jesus é o Messias. No dia seguinte, João se encontrava lá de novo com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, o João, né? Ele falou, ele disse que Jesus que é o Cordeiro de Deus. E nós temos também, né, que falar que Jesus, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, nosso Rei. Nós temos que ter essa coragem, né? Essa coragem, essa determinação, esse foco de falar, ó, Jesus, ele que é o nosso Deus, né? O nosso Deus é Jesus. E doa quem doer, né? Haja o que houver. E nós temos que ter essa coragem, essa força e essa fé, né? Porque se nós somos discípulos de Jesus, queremos o discipulado, né? Então nós temos que fazer como João, nós temos que falar, Jesus que ele é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram e seguiram Jesus. Nós temos que seguir Jesus, seguimento de Jesus. Ele se voltou e, percebendo que o seguiam, lhes perguntou: Que procurais? Responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Eles foram, viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. E seguido Jesus, ele encontrou primeiro a Simão, seu irmão, e lhe falou: Encontramos o Messias, o que significa Cristo. Então Jesus é o Mestre, Jesus é o Messias, Jesus é o Cordeiro de Deus. E o André, Simão, né? Irmão de Simão, seguiram a Jesus, e João Batista apontou, né, que Jesus, o caminho é Jesus, Mestre, Salvador, Messias. Jesus é tudo, né? Ele que nós temos que seguir. Ele encontrou primeiro a Simão, seu irmão, e lhe falou: Encontramos o Messias, o que significa Cristo. Levou a Jesus. Quando Jesus o viu, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, nome que significa pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Encontrou-se com Filipe e lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de Pedro e André. Olha, Jesus chama, está chamando e nós temos que seguir a Jesus. Chamado. Muitos são, né? Quem vai ouvir, né, a voz de Jesus, o chamado, a missão. Nós temos a missão nossa é com Jesus. No dia seguinte, né? Então, Jesus, ele falou, segue-me, né? Para Filipe. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele a respeito de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Isto é, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu: Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha a seu encontro e disse a seu respeito: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Então, né, Jesus ele valoriza, ele é da verdade, né? Não é dessa coisa da falsidade. Natanael respondeu: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, tu és o filho de Deus? És o rei de Israel. Jesus acrescentou: Crês somente porque afirmei que te vi debaixo da figueira? Verás ainda coisas maiores. E concluiu: Eu vos afirmo, e esta é a verdade. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus,
Então, nós temos que ter essa fé em Jesus. Jesus faz o chamado a todos nós. Ele que é o rei, nós temos que apontar, ter essa coragem, né? Falar que Jesus que é o nosso Messias. Nós temos que estar cultivando o Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que ele falou, o que ele ensinou, a sua palavra, né, que é o cerne da nossa fé, porque Cristo ele é ressuscitado, ele está ressuscitado e ele está presente, está no meio de nós, está agindo o reino, ele é rei e reina Jesus. Ele é rei, o reino de Deus. O reino de Deus, ele não se pode calar, né? A voz dos profetas de Jesus e a palavra de Jesus, ela nada será retirada. Então tá aqui. Vamos acreditar, alimentar nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor a Deus e o amor ao próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, está vivo, reina e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.